Olá, seja bem-vindo à leitura da Bíblia 365. Vamos continuar hoje no dia 30 de junho, que é o dia 181. Lá na 2 Reis, capítulo 17, versículo 1, até o capítulo 18, versículo 12. Oséias, filho de Elá, começou a reinar em Israel no 12º ano do reinado de Acás, rei de Judá. Reinou em Samaria por 9 anos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, mas não tanto quanto os reis que governaram Israel antes dele. Salmanaser, rei da Síria, atacou o rei Oséias e o obrigou a lhe pagar tributos. Oséias, porém, conspirou contra o rei da Síria. Deixou de pagar o tributo anual e pediu ajuda a Su, rei do Egito. Quando o rei da Síria descobriu a traição de Oséias, mandou colocá-lo na prisão. O rei da Síria ocupou todo o território de Israel e durante 3 anos cercou a cidade de Samaria. Por fim, no 9º ano do reinado de Oséias, o rei assírio conquistou Samaria e exilou os israelitas na Síria. Criou assentamentos para eles em Ala, ao longo das margens do rio Habor em Gozã, e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque os israelitas adoraram outros deuses, pecaram contra o Senhor, seu Deus, que os havia tirado da terra do Egito e os livrado do poder do faraó. O rei do Egito seguiram as práticas das nações que o Senhor tinha expulsado de diante deles, bem como as práticas introduzidas pelos reis de Israel. Os israelitas também fizeram em segredo muitas coisas que não eram corretas diante do Senhor, seu Deus. Construíram santuários idólatras em toda a cidade, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade murada. Ergueram colunas sagradas e postes de Acerá no alto de todo o monte e debaixo de toda a árvore verdejante. Queimaram incenso no topo dos montes, como faziam as nações que o Senhor havia expulsado de diante deles. Os israelitas praticaram muitos atos perversos que provocaram a ira do Senhor. Adoraram ídolos, apesar das advertências claras do Senhor contra isso. Repetidamente, o Senhor enviou profetas e videntes para advertirem Israel e Judá com esta mensagem: afastem-se de seus maus caminhos, obedeçam meus mandamentos e decretos, a toda a lei que ordenei a seus antepassados e que lhes entreguei por meio de meus servos os profetas. Mas os israelitas se recusaram a ouvir. Foram tão teimosos quanto seus antepassados que não quiseram crer no Senhor, seu Deus. Rejeitaram seus decretos e a aliança que ele havia feito com seus antepassados e desprezaram todas as suas advertências. Adoraram ídolos inúteis, de modo que eles próprios se tornaram inúteis. Seguiram o exemplo das nações ao redor e desobedeceram às ordens do Senhor para que não as imitasse. Rejeitaram todos os mandamentos do Senhor, seu Deus, e fizeram 2 bezerros de metal. Ergueram um poste de Acerá e adoraram Baal e todos os astros do céu. Chegaram a sacrificar os próprios filhos e filhas no fogo. Consultaram adivinhos, praticaram feitiçaria, venderam-se para fazer o que é mal aos olhos do Senhor e provocaram sua ira. O Senhor se indignou muito com Israel e o expulsou de sua presença. Com isso restou somente a tribo de Judá. Mesmo o povo de Judá, porém, não obedeceu os mandamentos do Senhor seu Deus, pois seguiu as práticas perversas introduzidas por Israel. O Senhor rejeitou todos os descendentes de Israel, como castigo entregou-os a seus inimigos, até que expulsou Israel de sua presença. Pois quando o Senhor arrancou Israel do reino de Davi, os israelitas escolheram Jeroboão, filho de Nebate, como rei. Mas Jeroboão afastou Israel do Senhor e os levou a cometer grande pecado. Os israelitas continuaram a seguir todos os caminhos maus de Jeroboão. Não se afastaram desses pecados, até que por fim o Senhor os expulsou de sua presença, como todos os seus profetas haviam advertido. Assim, Israel foi deportado de sua terra para a Síria, onde permaneceu até hoje. O rei da Síria trouxe povos da Babilônia de Cuta, de Ava, de Ramate e de Sefarvaim, e os estabeleceu nas cidades de Samaria em lugar dos israelitas. Eles tomaram posse da Samaria e habitaram em suas cidades.
Assim que chegaram, esses estrangeiros não adoravam o Senhor, de modo que o Senhor mandou leões, que mataram alguns deles. Por isso, enviaram uma mensagem ao rei da Síria. O povo que o Senhor deportou para as cidades de Samaria não conhece o costume do Deus da terra. Ele mandou leões para destruí-los, porque não conhecem as suas exigências. Então o rei da Síria deu esta ordem: enviem um dos sacerdotes exilados de volta a Samaria. Ele viverá ali e ensinará aos novos habitantes o costume do Deus da terra. Um dos sacerdotes exilados de Samaria voltou a Betel e ensinava os novos habitantes a adorarem corretamente o Senhor. Contudo, cada um desses povos estrangeiros continuou a fazer seus deuses e adorá-los em todas as cidades onde habitavam. Colocaram seus ídolos nos santuários idólatras que o povo da Samaria havia construído. Os da Babilônia adoravam as imagens do deus Sucote Benote. Os de Cuta adoravam o deus Nergal. Os de Ramate adoravam o deus Acima. Os aveus adoravam os deuses Nibás e Tartak. E o povo de Sepharvaim até queimava os próprios filhos como sacrifício dos deuses Adrameleque e Anameleque. Esses novos habitantes adoravam o Senhor, mas também nomeavam qualquer pessoa como sacerdote para oferecer sacrifícios no lugar de culto. E, embora adorassem o Senhor, continuavam a seguir seus próprios deuses de acordo com os seus costumes de suas nações de origem. Até hoje continuam com suas antigas práticas em vez de adorar verdadeiramente o Senhor e obedecer aos decretos, estatutos, leis e mandamentos que o Senhor deu aos descendentes de Jacó, cujo nome ele mudou para Israel. Pois o Senhor havia feito uma aliança com eles. Não adorarem e ordenado não adorem outros deuses, nem se prostrem diante deles, não os sirvam, nem lhe façam sacrifícios. Adorem somente o Senhor, que os tirou do Egito com grande força e com o braço poderoso. Curvem-se somente diante dele e ofereçam sacrifícios a ele somente. Tomem sempre o cuidado de obedecer os decretos, estatutos, leis e mandamentos que ele prescreveu. Não adorem outros deuses. Não se esqueçam da aliança que fiz com vocês e não adorem outros deuses. Adorem somente o Senhor, seu Deus. Ele os livrará de todos os seus inimigos. Mas o povo se recusou a ouvir e continuou com suas antigas práticas. Assim, embora os novos habitantes adorassem o Senhor, também adoravam seus ídolos. E até hoje seus descendentes fazem a mesma coisa. Ezequias, filho de Acás, começou a reinar em Judá no 3º ano do reinado de Uzias, filho de Elá, rei de Israel. Tinha 25 anos quando começou a reinar e reinou em Jerusalém por 29 anos. Sua mãe se chamava Abi e era filha de Zacarias. Ezequias fez o que era certo aos olhos do Senhor, como seu antepassado Davi. Removeu os santuários idólatras, quebrou as colunas sagradas e derrubou os postes de Acerá. Despedaçou a serpente de bronze que Moisés havia feito, pois os israelitas queimavam incenso para ela. A serpente de bronze se chamava Neustã. Ezequias confiava no Senhor, o Deus de Israel. Não houve ninguém como ele entre todos os reis de Judá, nem antes nem depois. Ezequias se apegou ao Senhor, não se afastou dele e teve cuidado de obedecer a todos os mandamentos que o Senhor tinha ordenado por meio de Moisés. Assim o Senhor estava com Ezequias e ele era bem-sucedido em tudo o que fazia. Rebelou-se contra o rei da Síria e não pagou o tributo. Derrotou os filisteus até a Gaza e seu território, desde o menor posto de vigilância até a maior cidade fortificada. No 4º ano do reinado de Ezequias, o 7º ano do reinado de Oséias, filho de Elá, rei de Israel, Salmaneser, rei da Síria, atacou a cidade de Samaria e a cercou. 3 anos depois, no 6º ano do reinado de Ezequias e no 9º ano do reinado de Oséias, rei de Israel, Samaria foi conquistada. O rei assírio deportou os israelitas para a Síria e os colocou em assentamentos em Ala, ao longo das margens do rio Abor, em Gozã, e nas cidades da Média. Isso aconteceu porque eles não ouviram nem obedeceram ao Senhor seu Deus.
Em vez disso, violaram sua aliança, todas as leis às quais Moisés, servo do Senhor, havia ordenado que obedecessem. Agora em Atos, capítulo 20, versículo 38. Passado o tumulto, Paulo mandou chamar os discípulos e os encorajou. Então se despediu e partiu para a Macedônia. Enquanto estava lá, encorajou os discípulos em todas as cidades por onde passou. Em seguida desceu a Grécia, onde ficou por 3 meses. Quando se preparava para navegar de volta à Síria, descobriu que alguns judeus conspiraram contra sua vida e decidiu voltar para a Macedônia. Alguns homens viajavam com ele: Sópatro, filho de Pirro, de Bereia, Aristarco e Secundo, de Tessalônica, Gaio, de Derbe, Timóteo e Tíquico e Trófimo, da província da Ásia. Eles foram adiante e esperaram por nós em Troade. Terminada a festa dos pães sem fermento, embarcamos num navio em Filipos e 5 dias depois nos reencontramos em Troade, onde ficamos uma semana. No primeiro dia da semana, nos reunimos com os irmãos de lá para o partir do pão. Paulo começou a falar do povo e como pretendia embarcar no dia seguinte. Continuou até a meia-noite. A sala do andar superior onde estávamos reunidos era iluminada por muitas lamparinas. O discurso de Paulo se estendeu por horas, e um jovem chamado Eutico, que estava sentado no parapeito da janela, ficou muito sonolento. Por fim, adormeceu profundamente, caiu de uma altura de 3 andares e morreu. Paulo desceu, inclinou-se sobre o jovem e o abraçou. Não se desesperem, disse ele. O rapaz está vivo. Então todos subiram novamente, partiram um pão e comeram junto. Paulo continuou-lhes falar até o amanhecer e depois partiu. Enquanto isso, o jovem foi levado para casa vivo e todos sentiram grande alívio. Paulo foi por terra até Assus, onde havia definido que devíamos esperar por ele, enquanto nós fomos de navio. Encontrou-se conosco em Assus e navegamos juntos até Mitilene no dia seguinte. Passamos à frente à ilha de Quios. No outro dia atravessamos para a ilha de Samos e um dia depois chegamos a Mileto. Paulo havia decidido não aportar em Éfeso, pois não queria passar mais tempo na província da Ásia. Tinha pressa de chegar a Jerusalém, se possível, para a festa de Pentecostes. Por fim, em Mileto, mandou chamar os presbíteros da igreja de Éfeso. Quando chegaram, ele lhes disse: Vocês sabem bem que desde o dia em que pisei na província da Ásia até agora fiz o trabalho do Senhor humildemente e com muitas lágrimas. Suportei todas as provocações decorrentes das intrigas dos judeus e jamais deixei de dizer a vocês o que precisavam ouvir, seja publicamente, seja em seus lares. Anunciei uma única mensagem tanto para judeus como para gregos. É necessário que se arrependam, se voltem para Deus e tenham fé em nosso Senhor Jesus. Agora, impelido pelo Espírito, vou a Jerusalém. Não sei o que me espera ali, senão o Espírito Santo me diz: em todas as cidades que tenho pela frente prisão e sofrimento. Mas minha vida não vale coisa alguma para mim, a menos que eu a use para completar minha carreira e a missão que me foi confiada pelo Senhor Jesus, dar testemunho das boas novas da graça de Deus. Agora sei que nenhum de vocês a quem anunciei o reino me verá outra vez. Por isso declaro hoje que, se alguém se perder, não será por minha culpa, pois não deixei de anunciar tudo o que Deus quer que vocês saibam. Portanto, cuidem-se de si mesmo e do rebanho sobre o qual o Espírito Santo os colocou como bispos, a fim de pastorearem sua igreja comprada com seu próprio sangue. Sei que depois de minha partida surgirão em seu meio falsos mestres, lobos ferozes, que não pouparão seu rebanho. Até mesmo entre vocês se levantarão homens que distorcerão a verdade a fim de conquistar seguidores. Portanto, vigiem, lembre-se dos 3 anos que estive com vocês, de como dia e noite nunca deixei de aconselhar com lágrimas cada um de vocês. E agora eu os entrego a Deus a mensagem de sua graça que pode edificá-los e dar-lhes uma herança junto com todos que ele separou para si. Jamais cobicei a prata, o ouro ou as roupas de alguém. Vocês sabem que estas minhas mãos trabalharam para prover as minhas necessidades e as dos que estavam comigo.
fui exemplo constante de como podemos, com trabalho árduo, ajudar os necessitados, lembrando as palavras do Senhor Jesus: a bênção maior em dar que receber. Quando Paulo terminou de falar, ajoelhou-se e orou com eles. Todos choraram muito enquanto se despediam dele, com abraços e beijos. O que mais os entristeceu foi ele ter dito que nunca mais os veriam. Então, eles os acompanharam até o navio. Agora em Salmos capítulo 148, versículo de 1 a 14. Louvado seja o Senhor. Louvem o Senhor desde os céus. Louvem-no desde as alturas. Louvem-no todos os seus anjos. Louvem-no todos os exércitos celestiais. Louvem-no sol e lua. Louvem-no todas as estrelas brilhantes. Louvem-no os altos céus. Louvem-no os vapores acima das nuvens. Todas as coisas criadas louvem o nome do Senhor. Pois ele ordenou e elas vieram a existir. Ele a pôs em seu lugar para todo sempre, seu decreto jamais será revogado. Louvem o Senhor desde a terra, vocês criaturas das profundezas do oceano, fogo e granizo, neve e nuvens, ventos tempestuosos que lhes obedecem, montanhas e colinas, árvores frutíferas, cedros, animais selvagens e domésticos, seres que rastejam e os que voam, reis da terra e de todos os povos, governantes e juízes da terra, rapazes e moças, idosos e crianças, louvem todo o nome do Senhor, pois exaltado é seu nome. Sua glória está acima da terra e dos céus. Ele deu força a seu povo e honra a seus fiéis, o povo de Israel que lhe é chegado. Louvado seja o Senhor. E agora em Provérbios, capítulo 18, versículo de 6 a 7. As palavras do tolo o envolvem em brigas. Ele pede para receber uma surra. A boca do tolo é sua ruína. Ele cai na armadilha dos próprios lábios. Até amanhã, no dia 1º de julho.